Viagem no tempo. Para onde você se mudaria? Você já se pegou imaginando como seria viver como um cavaleiro ou dama medieval, assim como nesses universos de filmes, séries e livros? Incrível, né? Mas você já parou para pensar como, por exemplo, seria ir ao banheiro nessa época? Não tinha papel higiênico. E o nosso banho quentinho de chuveiro? Fora o nível de conforto da cama. É difícil, né? Nem tudo é tão bacana assim. E uma outra coisa que a história nos ensinou é que não importa onde você esteja na linha do tempo, há cerca de 1 milhão de maneiras diferentes que você pode encontrar um final repentino, horrível e muitas vezes bizarro. Hoje vamos dar uma volta pelo quarteirão histórico em alguns dos lugares e épocas mais proeminentes da história e veremos quanto tempo você sobreviveria enfrentando os perigos mais letais de todos os tempos. Mas antes da gente começar, deixa aqui seu like e certifique-se de se inscrever no canal, isso ajuda bastante a gente aqui. E agora vamos lá, se você tivesse uma passagem só de ida, sem volta, para algum lugar no tempo, no passado, para que lugar e época você iria? Pausa o vídeo agora, deixa seu comentário aqui embaixo e volta aqui pra gente continuar. Fez lá seu comentário? Agora sim, será que com o seu conhecimento futurístico, você sobreviveria a essa época que você escolheu? Bora lá descobrir. Nossa primeira parada é na Florença do século XIV, Itália, o local de berço do Renascimento. Ah, é tão lindo aqui! Dante Alighieri já foi expulso da cidade e está bastante ocupado escrevendo sobre seus inimigos e amigos na Divina Comédia. E a famosa cúpula da Catedral de Santa Maria de Flori ainda está há algumas décadas de ser construída. A famosa família Médici também está começando a subir ao poder e eventualmente patrocinará grandes mentes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Maquiavel e até Galileu. Mas você também está no berço da peste negra e nos calcanhares da Grande Fome, durante a qual aproximadamente 1/4 da população da Europa passou fome até a morte. A praga transmitida por ratos se espalhou por Florença, matando quase 60% da população da grande cidade. Isso significa que você tem grandes chances de acabar contraindo a peste negra e sucumbindo a ela em 3 dias. Em seguida, será jogado em uma vala comum antes de ser exumado e comido por cães selvagens. Sim, todas essas coisas realmente aconteceram. Agora nosso trem do tempo acabou de deixar você em Constantinopla. São os anos 500. A capital do Império Romano do Oriente era a cidade mais rica do mundo. Muito bacana, né? O imperador Justiniano o Grande está ocupado tentando restaurar um império à sua antiga grandeza, que inclui a criação do direito civil como conhecemos hoje, e lançando um programa de construção que criará a famosa Basílica de Santa Sofia. Mas infelizmente você vai ter que lidar com outra coisa com o nome de Justiniano, a Praga Justiniana, um dos piores surtos na história registrada. A praga justiniana exterminou metade da população de Constantinopla e matou quase 50 milhões de pessoas. Pior ainda, a doença voltou a causar estragos pelos próximos 250 anos. Então beleza, não vamos tão longe. Voltando aqui para Londres na década de 1660. Recém-saída de 2 décadas de guerra civil e agora está na restauração com a monarquia de volta no comando de Carlos II, durante um tempo de relativa paz. Então vamos lá, aproveita as vistas e talvez você vá visitar Isaac Newton em Cambridge, enquanto ele está trabalhando em seu curso de graduação, e veja se você consegue fazer com que ele largue um pouco os livros e vá para uma rodada de vinho com você. Ah, isso é legal! Apenas certifique-se de não compartilhar o copo dele. É o verão de 1665 e Londres está prestes a ser absolutamente esmagada pela Grande Praga, perdendo impressionantes 15% da sua população em apenas alguns meses. Se você conseguir passar por isso de alguma forma, você tem o Grande Incêndio de Londres para esperar no próximo ano, durante o qual 80% da cidade será reduzida a cinzas. Definitivamente não é uma grande década para se estar na nebulosa cidade de Londres. Bom, então buscando um novo lugar, vamos para a América do Norte em 1600. Isso vai fazer você se esbarrar com os peregrinos e o capitão John Smith, enquanto eles se estabelecem na Baía de Massachusetts e Jamestown, respectivamente. Então prepare-se para enfrentar invernos brutais e o início de um longo e sangrento conflito entre os colonos europeus e os nativos americanos. Os colonos não trouxeram apenas armas e chapéus ao Novo Mundo. Eles também trouxeram a varíola.
Uma doença completamente desconhecida para o continente, queimando suas vítimas em menos de 12 dias com bolhas dolorosas e altamente contagiosas. A varíola erradicou até 95% da população nativa, matando 70% dos indígenas na Nova Inglaterra em um único surto entre 1633 e 1634. Vamos sair daqui, certo? A Irlanda, na década de 1840, tem sua cota de visitas de tirar o fôlego. Então não deixe de visitar as falésias de Moher e a Muckross House enquanto você está aqui. Bom, tudo muito bacana, mas não dá pra gente ignorar o fato de que você está sob domínio da Grã-Bretanha como uma colônia e que não há muita prosperidade por aí. Essa falta de prosperidade está prestes a ficar muito pior quando a fome da batata irlandesa atinge 1845. Graças a uma das piores escassez de alimentos da história, 1 milhão de pessoas vão morrer de fome ou morrer de tifo nos próximos anos, e 2 milhões mais vão fugir da Irlanda permanentemente. Pois é, bem complicado aqui, então volta pro trem e vamos para Roma no 1º século a.C. É a idade de ouro do Império, o que significa que é um bom momento para ser romano. Augusto está no comando agora e seu reinado como primeiro imperador de Roma inaugura a Pax Romana, um período de relativa paz no mundo romano que dura quase 200 anos. Então relaxe, coma algumas uvas, contanto que você não esteja relaxando durante o verão. O verão em Roma também é chamado de meses doentios, durante os quais surtos de malária, tuberculose, febre tifoide e gastroenterite matam cerca de 30 mil por ano. E olha aqui, mesmo que você pudesse trazer um monte de antibióticos com você na sua máquina do tempo, você ainda poderia ser assaltado por uma gangue de bandidos se vagasse pelas ruas à noite. A ausência de iluminação pública e a abundância de vielas estreitas tornaram os cidadãos de Roma menos cautelosos sobre, casualmente, despejar seus excrementos ou agredir um viajante solitário. Mas chega de Europa, vamos para a Ásia. China, grande China, nos anos 200 a.C., acaba de sair de um longo período de guerra entre vários reinos. A dinastia Qin está agora no controle e o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, promete trazer paz e reformas sociais à nação. Poxa, bacana. Só que, infelizmente, a versão do imperador das reformas sociais significa escravizar aproximadamente 1 milhão de pessoas para construir uma grande muralha. Uma tarefa cansativa que matou quase todos os seus trabalhadores. E se você conseguiu fugir e evitar virar escravo na Grande Muralha, conseguindo seu emprego como intelectual, você ainda pode acabar como um dos quase 500 acadêmicos que o imperador mandou enterrar vivo para evitar lidar com qualquer crítica ao seu governo. É melhor a gente sair daqui, né? Então digamos que você cansou de paz e agora você quer um pouco de aventura na sua vida. Então vamos lá para Virgínia de 1860. Você se encontra no estado capital da Confederação no meio da Guerra Civil Americana. É um lugar bastante mortal para encenar férias históricas, obviamente, mas talvez não pelas razões que você pensa. É claro, os combates mataram até 850 mil pessoas durante seu período relativamente curto, de 4 anos. Mas a guerra também espalhou doenças endêmicas como a malária, a doença transmitida por mosquitos que desfrutam de extensos criadores nos pântanos e rios do sul. Convenientemente, onde grande parte da guerra foi travada. Mais de 1 milhão de casos de malária foram relatados durante a Guerra Civil. E é bom lembrar que doenças transmitidas por mosquitos já mataram cerca de 50 bilhões de pessoas ao longo da história registrada. Agora, convenhamos, eu espero muito que isso seja um bom motivo para você não deixar a água parada aí no seu quintal, hein? Bom, então agora vamos tentar um outro lugar. O ano é 1910 e a Belle Époque da França está forte há décadas. E a Revolução Industrial está a todo vapor. Você poderia dar uma volta de carro, fazer uma chamada em um novo dispositivo de telefone sofisticado, ou até mesmo ir ver um filme na Cinemateca. Olha só, aqui a gente já tem um pouquinho de conforto. Só que tenta só não pensar muito no que vai acontecer com a Europa nos próximos anos, tá? A Grande Guerra, coitados, ainda não sabia que seria apenas a Primeira Guerra Mundial, está te esperando já ali na esquina. De 1914 a 1918, apenas 4 anos, 1,4 milhão de franceses serão mortos e mais de 4 milhões serão feridos. Se você é francês e está saindo para lutar nas trincheiras, infelizmente você tem grandes chances de nunca mais voltar para casa. E pera lá, se você for muito sortudo ou um herói de guerra e conseguir sobreviver,
você tem um surto de gripe espanhola para enfrentar. 300 mil pessoas sucumbiram somente na França. É complicado, então vamos para outra. Estamos no século XX, no recém-libertado Estados Unidos da América. A Filadélfia está servindo como capital, enquanto Washington DC está em construção e crescendo constantemente sob a liderança do presidente George Washington. Mas nem tudo são flores. O comércio com as Índias Ocidentais trouxe mosquitos carregados com febre amarela para Filadélfia, e essa doença tropical deixaria 5 mil mortos de hemorragia violenta em 1793. As crises se tornam comuns nos meses de verão durante o resto da década de 1790, então é melhor a gente ficar fora da Filadélfia, certo? A Índia, na década de 1770, está firmemente sob domínio britânico, mais especificamente sob o domínio das Índias Orientais Britânicas Company, uma sociedade anônima de comércio internacional cujos acionistas foram autorizados a votar em políticas públicas na maior parte do subcontinente. Não há como amenizar, esse é um momento terrível para estar na Índia. E se você estiver prestando bem atenção, você sabe que as coisas estão prestes a ficar ainda piores, graças em parte a uma seca massiva que foi ignorada pela empresa. A fome se espalhou por toda a região de Bengali, resultando na morte de 10 milhões de pessoas, 1/3 da população de Bengals. E aí, em seguida, a fome deu lugar a uma epidemia de varíola, que devastou ainda mais a área. Mas a Companhia Britânica das Índias Orientais prontamente respondeu, aumentando impostos e dobrando seus lucros na próxima década. E isso deixa bem claro porque pode ser uma péssima ideia permitir que as empresas administrem governos. Agora, esse lugar aqui é bacana. A Grã-Bretanha na década de 1850. Ela está bêbada com a cortesia da riqueza da Revolução Industrial, com vapor e carvão alimentando a expansão agressiva e novas máquinas deslumbrantes e fábricas pontilhando a paisagem que um dia influenciará a visão de Mordor, de J.J.R. Tolkien. Aqui nós temos o início da Era Vitoriana e a Grande Exposição de 1851 mostra todos os novos produtos e invenções empolgantes que as pessoas ricas vão desfrutar nas próximas décadas. Tudo muito tecnológico, futurista e avançado, mas além do fato de que colocar crianças para trabalhar nessas fábricas era totalmente aceitável nessa época, acidentes horríveis eram preços incrivelmente altos de toda essa nova tecnologia maravilhosa. 40% de todos os acidentes registrados na enfermaria de Manchester eram relacionados à fábrica. Mas a Era Vitoriana trouxe uma desgraça muito mais pesada na forma de tuberculose, uma doença fulminante que poderia fazer suas vítimas sofrerem durante vários meses antes de finalmente tirar suas vidas. E ainda em 1851, no mesmo ano da Grande Exposição, cerca de 25%, ou seja, praticamente 1 em cada 4 mortes na Europa e na América, foi causada por tuberculose. Agora, eu confesso que tá ficando um pouco complicado de encontrar algum lugar no tempo onde você pudesse se mudar com segurança e apenas curtir o que tinha de melhor nessa época. Mas, felizmente, temos hoje em dia, apesar da pandemia e algumas doenças, alguns lugares que são um pouco mais seguros para se viver. Aqui nesse outro vídeo a gente mostra isso para você, já que em todas as eras da história tem uma praga mortal, guerra, fogo ou governante sanguinário para lidar. Mas voltando àquele comentário que você deixou no início do vídeo, e aí, você acha que seria tranquilo continuar com sua escolha? Agora volta lá naquele seu comentário e conta aí pra gente como você acha que seria. E não se esquece de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo que só o que é antigo é melhor.